Jeremias 29, 11 a 13 diz assim. Eu vou ler uma vez, depois nós vamos ler todos juntos. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos ler juntos? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela ação do Teu Santo Espírito, através da exposição da Tua Palavra. Que essa palavra nos edifique, nos console, nos exorte e nos alimente de tal maneira que possamos produzir frutos para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, quando você abre o seu computador, aparece ali uma série de programas. Você pode abrir o Google, Yahoo, Facebook, WhatsApp no seu celular. E na lateral dessa primeira página que você abre, sempre aparece aquela lupinha. E aquela lupinha, ela está fazendo uma pergunta para você. A pergunta dela é: o que é que você está procurando? O que é que você deseja? Então, ali no computador, às vezes procurando o nome de alguém na agenda, você vai exatamente onde tem aquele espaço aberto, antes daquela lupinha, e escreve o que você deseja. E um universo enorme de opções se abre para que você possa escolher, navegar e ter a sua questão ali atendida. O texto que nós acabamos de ler é um texto que faz a mesma pergunta. Olha o versículo 11 do texto que nós acabamos de ler. O texto que nós acabamos de ler é uma relação de Deus conosco, em que Deus diz: o que é que você está pensando? Deus está perguntando: o que é que você está pensando? Porque eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Mas eu gostaria de saber quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça. É essa pergunta que Deus está fazendo no capítulo 29 de Jeremias, a partir do verso 11. Vale a pena entender que Jeremias foi um profeta que profetizou por 50 anos. E ele profetizou na parte sul do país que nós conhecemos como Israel. Vocês sabem muito bem que houve um tempo em que o povo de Israel, depois de ter experimentado grande prosperidade, depois de ter tido grandes experiências com Deus, começou a se distanciar do Senhor. E uma das penalidades que veio sobre a nação chamada Israel foi que ela foi dividida em duas grandes partes. Eu vou jogar ali no Data Show para que você seja lembrado. A primeira virou o Reino do Norte, com Jeroboão no começo, 10 tribos, e a segunda parte, 2 tribos, a tribo do Sul. Então ali você tem em azul o Reino do Norte, capital Samaria, Reino do Sul, capital Jerusalém. Aqui 2 tribos, aqui 10 tribos. Vamos chamar tribos de estados, como se fossem estados da federação, 10 estados ao norte, 2 estados ao sul, para que você possa entender melhor. Jeremias foi o profeta durante essa época. Não bastasse a divisão do país chamado Israel em 2 reinos, o reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul, houve também um outro problema grave. Eles continuaram caminhando como nação para longe de Deus. Já tinham experimentado o primeiro juízo de Deus, a divisão da nação em 2, mas ainda assim continuavam longe do Senhor. E começavam a fazer coisas tão terríveis que o Senhor começou a lançar palavras de juízo e de castigo sobre essa nação. A ponto de nações que estavam ao redor aqui de Israel invadirem e tomarem conta de toda a riqueza, matarem as pessoas, e simplesmente essa nação deixa de existir. E é nesse contexto que Jeremias está escrevendo. E ele mostra para nós que os pensamentos daquela nação caminharam para longe dos pensamentos de Deus. Capítulo 7, verso 30 e 31, mostra um pouco dessa triste realidade. O texto vai nos contar que os filhos de Judá, palavra de Deus chamando a atenção deles, fizeram o que era mal perante o Senhor.
está lá no texto. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, e contaminaram a casa de Deus. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que eu nunca, disse o Senhor, ordenei, nem me passou pela mente. O povo de Israel se distanciou tanto da comunhão com Deus, que pegavam os seus próprios filhos e levavam eles para serem queimados em adoração a falsos deuses, aos Baalins e tantos outros deuses. Qual era o objetivo disso? Ganhar prosperidade financeira, ganhar reconhecimento da sociedade, ser aceito na sociedade. Infelizmente, meus irmãos, isso não é muito diferente do que acontece hoje em dia. Não são poucas as pessoas que têm experiência com Deus, que têm caminhada com Deus, que têm uma jornada com o Senhor, que experimentam milagres e mais milagres, dia após dia, do cuidado de Deus nas suas vidas, e eles ainda assim pegam seus filhos e levam para a prosperidade, buscando a prosperidade financeira, ou buscando a aceitação da sociedade, ou dizendo que é isso mesmo que a sociedade está vivendo, e que infelizmente ainda levam seus filhos para serem apresentados aos ídolos desse mundo. Não são mais queimados, fisicamente falando, mas são queimados espiritualmente, são queimados moralmente, são queimados socialmente. Pessoas que não entenderam a importância de consagrar os seus filhos na presença do Senhor. Capítulo 7, verso 18, vai dizer que esse povo caminhou para tão longe de Deus, que até povo que tinha experiência com Deus, começou a adorar a rainha dos céus. Criou-se um culto de adoração à rainha dos céus, já naquela época, hein? Capítulo 7, verso 18. E os filhos apanham a lenha, diz o texto, e os pais acendem um fogo, e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses. E o Senhor diz: isso provoca Deus a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? O Senhor diz: eles caminharam para tão longe de mim, que até a adoração à rainha dos céus fizeram. Às vezes a gente olha a história de um povo que teve tantas experiências com Deus e diz: por que é que o Senhor abandonou esse povo? Por que é que esse povo, que era um povo amado de Deus, de repente deixou de ser o objeto da bênção do Senhor? É necessário entender, esse povo abandonou o Senhor. Começou um processo vagaroso de distanciamento da comunhão com Deus. E o pior, diz o texto no capítulo 29, verso 8, olha lá, e 9, que até sacerdotes falsos existiam e que incentivavam uma falsa espiritualidade. Não bastasse a pressão da sociedade para que eles abandonassem a comunhão com o Senhor, não bastasse a pressão de falsos ídolos para que eles começassem a adorar outros ídolos, não bastasse o fato de que os pais haviam perdido o rumo da educação religiosa dos seus próprios filhos, ainda encontravam falsos sacerdotes que incentivavam uma falsa espiritualidade. E o texto vai dizer que não vos enganem os vossos profetas, diz aí o verso 8, esses que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos. Não deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Jeremias é um texto muito rico, porque ele vai mostrar que os falsos profetas, todas as vezes que as pessoas chegavam perto deles, eles tinham uma palavra boa, dizendo: sonhei, sonhei, Deus vai te abençoar, Deus vai curar sua vida, Deus vai te dar prosperidade, o Senhor é contigo. Mas esta palavra não implicava na mudança de vida das pessoas. Elas continuavam idólatras, continuavam longe do Senhor, e por isso, e mesmo assim, eram incentivados por esses falsos profetas. Porque a palavra do falso profeta, ela não incomoda. A palavra do falso profeta, ela não te tira da zona de conforto. A palavra do falso profeta vai sempre passar a mão na sua cabeça o tempo todo. Então, se um dia você olhar para a sua história religiosa e falar assim: eu vou há 3 anos, 4 anos, 5 anos na igreja, e eu nunca saí de lá com a minha orelha vermelha,
provavelmente você está ouvindo falso profeta. Ou então não está ouvindo direito o que está sendo dito, né? A palavra do Senhor diz: é necessário confronto, é necessário sermos chamados por Deus para reavaliar nossas jornadas. O problema é que o falso profeta é sempre muito popular, mas o verdadeiro profeta não. E Jeremias estava sofrendo com isso. Olha o que diz o capítulo 18, verso 18. E eu coloquei todos os textos ali, porque eu quero andar em muitos textos, então para que os irmãos não se percam, né? Vai no data show aí que a gente está junto, né? O capítulo 18, verso 18, diz Jeremias que as pessoas, quando ouviram a denúncia profética por parte dele, começaram a falar o seguinte: olha, vinde e firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. As pessoas começaram a forjar um projeto para tirar a vida de Jeremias, tirar o projeto e a vida profética, a autoridade profética de Jeremias. Porque como Jeremias começou a denunciar o erro, foi se formando um grupo religioso para tentar calar Jeremias. Isso aconteceu ao longo de todo o Antigo Testamento, Novo Testamento, acontece na época da Reforma, acontece nos dias de hoje, não vai mudar. Isso sempre vai acontecer. Quando eu dou curso para os pastores, né, seminaristas, aí no Brasil inteiro, eu falo para eles: nunca se esqueçam de Mateus 5, 11, 12, nunca se esqueçam, porque essa é a nossa agenda. Essa é a nossa agenda. Então nós temos que olhar para aquilo que a palavra do Senhor convida à reflexão, e Jeremias está chamando esse povo. A boa notícia está no versículo 11. Apesar de todo esse conceito errado, espiritual, religioso do povo de Israel, Deus vai dizer para eles no capítulo 29, versículo 11: eu tenho sonhos para vocês, eu tenho projetos para vocês, eu tenho pensamentos para vocês, eu tenho uma história para nós construirmos juntos. Então Deus não é só aquele que denuncia o erro, Deus chama para a restauração. Deus não apenas aponta a enfermidade, Ele é a cura. Ele é a cura. Então nós não temos apenas um Deus com um chicote na mão, batendo nas pessoas e dizendo: vocês estão fazendo errado. Ele diz: corrija, para que a partir do momento em que você andar no caminho certo, você possa experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade. E esse é o convite de Jeremias no capítulo 29. O que ele deseja para todos nós aqui no versículo 11 é que possamos experimentar uma afinidade dos projetos de Deus com os nossos projetos. Olha lá, ele diz: eu tenho pensamentos a respeito de vocês, e os pensamentos são de paz e não de mal. Deus tem projetos para nós, e o projeto é bom, não é ruim. Aí ele vai dizer: o que é que você está procurando? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos perceber aqui, deixa eu voltar aqui, é que nós precisamos entender o coração de Deus. O coração de Deus. Dá uma olhada no versículo 11, no finalzinho dele, aí ele vai dizer que ele vem para nos dar o fim que nós desejamos. Está escrito isso aí, não está? Só que essa tradução está equivocada. Essa tradução ela não corresponde ao pensamento do original hebraico que foi escrito o texto. Aqui, no hebraico, aparecem duas palavras compostas no final, que é a palavra harit e tikav. Essas palavras significam futuro de esperança. Então, a tradução, em algumas Bíblias, você vai encontrar essa tradução correta, melhor, é a seguinte: para vos dar um futuro cheio de esperança. Essa é a tradução melhor. Para vos dar o futuro cheio de esperança. Um teólogo chamado Wolff, ele diz que a tradução dessa palavra, a palavra harit, que é futuro, é a mesma ideia de um homem que está sentado num barco e está remando. E ao remar, ele anda para frente, mas ele olha para trás. Se você for na Lagoa Rodrigo de Freitas, você vai ver remadores ali remando. E eles têm exatamente essa relação. Eles estão indo para frente, mas andando de costas. O olhar deles vê o que se passou. Eles não estão olhando para frente. Ele contempla aquilo que já foi. Ele contempla o seu caminho, o seu trilho. Ele vai deixando um rastro na sua história, mas ele está andando para frente.
Esta é o sentido da palavra harita aqui no hebraico. Ou seja, o Senhor diz que Ele deseja que você caminhe para o futuro, mas tendo uma visão clara do seu passado, da sua jornada, da sua caminhada, para reconhecer o cuidado de Deus em todo o tempo. Que Deus estava te dirigindo em toda aquela jornada, e assim você rema com mais tranquilidade, na certeza de que a esperança futura está nas mãos do Senhor. Deus não quer nos afrontar, Deus não quer nos violentar, Deus não quer acabar com os nossos sonhos, por isso Ele usa nesse versículo: eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, são pensamentos bons, e Ele nos convida a pegar a nossa esperança de futuro e a soltar nas mãos dele. Aparece lá no Salmo 37, vamos ler juntos? Salmo 37, de 3 a 6. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como ao sol ao meio-dia. Perceba, é uma relação de amor. Eu me agrado do Senhor, Ele satisfaz os desejos do meu coração. Olha o versículo 5, eu entrego o caminho a Ele, eu confio nele. Quem é que vai fazer? Ele. Cabe a mim a entrega, quem realiza é o Senhor. Eu confio, entrego, e Ele cuida. Essa relação é espetacular porque o texto não deixa dúvida nenhuma de que Deus está cuidando da nossa jornada. E aí a pergunta é: como é que eu vou viver o projeto de Deus para mim? Em primeiro lugar, entendendo o coração de Deus. Deus é bom. Quando Ele chama a minha atenção é por sua bondade. Quando Ele chama a minha atenção é pelo seu amor, por causa do seu amor. Ele é bom. Ele tem pensamentos bons, bons projetos a meu respeito. Ele deseja que eu experimente coisas boas na minha vida. Essa é a vontade de Deus. Portanto, eu preciso viver de tal maneira que agrade ao Senhor. E aí nós voltamos lá para os versículos 12 e 13 de Jeremias, capítulo 29. E o que o Senhor deseja para nós aqui, em Jeremias 29, 12 e 13, é que a partir do momento que eu entendi o coração dele, versículo 11, então, olha o versículo 12, então, percebeu? Eu entendi o coração de Deus, eu entendi o projeto de Deus. Aí diz o versículo 12, então me invocareis, então passareis a orar a mim, então vocês vão ter um relacionamento em que eu vou ouvir vocês. Aí vem o versículo 13, e vocês vão me buscar, e vocês vão me achar, quando buscar de todo o coração. Duas palavras importantes que eu quero que você guarde aí, que já estão lá no Data Show para você. A palavra ação e a palavra coração. Vamos repetir? Ação e coração. Se eu quero viver a agenda de Deus, eu preciso entender que Deus me chama para a ação e para o coração. Ele me chama para essa relação fantástica, né, que João Calvino cunhou com ora et labora, né, oração e trabalho. Essa é a relação que Deus deseja para nós. Uma oração uma vida de ação e de coração. Portanto, eu preciso buscar e evitar. Se eu quero cumprir a agenda de Deus, que é recheada de uma ação cheia de coração, de um coração cheio de ação, eu preciso fazer duas coisas. Preciso mesmo. Eu preciso evitar algumas coisas e buscar outras coisas. Lembra da lupinha que está lá perguntando: o que é que você está procurando? O que é que você está procurando? A primeira coisa que nós precisamos entender, e que Jeremias chamou a atenção do povo, é que o povo deveria evitar o falso profeta, o povo deveria evitar a adoração falsa, o povo deveria evitar a idolatria, o povo deveria evitar uma família destroçada. Jeremias diz que a primeira coisa que nós precisamos entender nos movimentos da nossa espiritualidade é que para buscar aquilo que agrada o coração do Senhor, é necessário também evitar aquilo que desagrada ao Senhor. Vamos pensar um pouco sobre esse texto, Colossenses 3:5. A primeira coisa que o Senhor pede para que nós evitemos são os pensamentos errados.
Colossenses 3,5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que está povoando a nossa mente. Quando você abre o computador, quando você liga a televisão, quando você está na rua, nós estamos sendo atacados, povoados por pensamentos errados. É como se um banquete estivesse sendo colocado na sua frente. E o texto de Colossenses diz: evite isso, porque essa é a nossa natureza deseja isso. Então evite a prostituição, evite a impureza, evite a paixão lasciva, evite essas coisas que possam povoar a sua mente. Elas vão atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Elas vão te tirar a autoestima na sua espiritualidade. Evite. Não aceite. O mundo vai dizer que é normal, o mundo vai dizer que está todo mundo fazendo, o mundo vai dizer que é o mundo. É isso que está aí. Estamos chegando na época do carnaval, então nem se fale. O mundo vai propor isso. Evite. Não povoe, não permita que a sua cabeça fique povoada desses pensamentos. 2 Timóteo capítulo 2, evite também as palavras erradas. Além dos pensamentos errados, evite também as palavras erradas. Diz 2 Timóteo 2,16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em impiedade ainda maior. O que é profano? Profano é aquilo que rompe o sagrado, aquilo que é consagrado, dedicado a Deus. O Senhor diz: cuidado, evite pensamentos ruins, mas também evite palavras ruins. Nós precisamos voltar a ter cristãos com qualidade. O cristianismo precisa voltar ao seu padrão ético. O século 21 está perdendo o cristianismo de alto padrão. As pessoas estão buscando muito Deus que abençoa e a bênção desse Deus, mas manifestam muito pouco no seu pensar, no seu falar, no seu agir, aquilo que é a ética cristã. A sociedade não está sendo impactada com palavras de cristãos. Alguns cristãos, quando abrem a boca, que são pessoas públicas, elas nos enchem até de vergonha, porque as palavras que eles falam não edificam. Não existe diferença de discurso de muitos que estão por aí se dizendo cristãos, dos discursos de quem não é cristão. Porque as palavras não estão recheadas de graça e de misericórdia do Senhor. Então evita. Se eu estou sendo convidado para falar algo que não edifica, não vou falar. As atitudes erradas também devem ser evitadas. Diz Colossenses capítulo 3, verso 8, despojai-vos igualmente da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. O que eu vou falar, o que eu vou fazer, tem ira, tem indignação, tem maldade, tem maledicência, está cheia da linguagem obscena, está cheio de mentira. O inimigo adora uma mentira. Se tem algo que acaba com os relacionamentos, é a mentira. E a palavra do Senhor diz: não ocupe a sua mente com essas coisas, não permita que as suas palavras sejam recheadas disso, e não permita que as suas atitudes sejam atitudes em que você manifeste essas coisas, porque você foi chamado para edificar, fazer diferença na sociedade, ser uma pessoa em que, quando alguém se relaciona com você, percebe que os seus padrões são outros, são elevadíssimos, para a glória de Deus. Mas para que isso seja uma verdade, é necessário evitar outra coisa, evitar as companhias erradas. Elas aparecem em Colossenses capítulo 2. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e de bebida, de dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Evita gente que discute essas coisas. A Bíblia diz que essas coisas têm sido sombras, olha o que diz lá o verso 17, daquilo que haveria de vir, porque o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Por causa dessas coisas, então, pretextando humildade, culto dos anjos,
baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Cuidado com essa companhia errada, cuidado com a indicação de uma espiritualidade errada, que te volta aos rudimentos do velho mundo. Aquelas coisas que estavam lá no Antigo Testamento, que eram só sombra daquilo que haveria de vir. Jesus veio não para revogar a lei, mas para cumprir a lei foi cumprida em Cristo Jesus. Então pare de discutir essas coisas, de viver em companhias erradas, até mesmo que pareçam de indicação espiritual. O texto diz: evite, porque isso não vai te conduzir a uma espiritualidade saudável. Ok, então o que eu devo fazer? Eu devo buscar. Eu já sei o que eu devo evitar. Eu devo evitar pensamentos errados, palavras erradas, atitudes erradas, companhias erradas, má orientação espiritual. Então o que eu tenho que buscar? Filipenses capítulo 4, versículo 8. A primeira coisa é o pensamento certo. Vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Estabeleça para você este padrão, porque este é o padrão que Deus estabelece para você. Estabeleça o padrão daquilo que é verdadeiro, não é alguma coisa, não, é tudo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é respeitável, tudo que é cheio de virtude. Estabeleça esse padrão. Não admita para você um padrão diferente desse alto padrão que Deus tem, desejo que todos nós vivamos, porque quem viver esse padrão vai colher grandes frutos do Senhor, não por legalismo absoluto, mas porque entendeu o coração de Deus. O coração do Deus que te chama a ser um exemplo numa sociedade que carece de tantos exemplos. Deus diz: eu preciso de gente diferente. Você entende o coração de Deus, o pensamento de Deus, o plano de Deus. Ele diz: isso que eu quero para o seu futuro, cheio de esperança, né? E aí você começa a perceber a alegria de buscar as palavras certas, que está lá em Colossenses capítulo 3, o verso 12, quando ele diz assim: revesti-vos, eu evitei e agora eu vou revestir, eu joguei fora e agora eu vou vestir com coisa nova, como um eleito de Deus, um santo, amável, cheio de afetos ternos de misericórdia, diz o texto, cheio de afetos ternos de bondade, de humildade, de mansidão, de longo ânimo, longanimidade. Eu tenho prazer em viver essas coisas, as minhas palavras estão recheadas dessas coisas, porque Deus colocou nos meus lábios esta nova instrução. Daí as minhas atitudes são corretas, meu pensamento está puro, minha palavra é boa, minha atitude é correta. Colossenses capítulo 3, verso 12, vamos ler juntos, porque a gente precisa lembrar disso aí. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. As atitudes certas, as atitudes do perdão, do amor mútuo, as atitudes que estão recheadas de palavras boas, de pensamentos bons, aquelas atitudes que enchem a vida cristã de significado, de singeleza, de transparência e que edifica a vida das pessoas. Quando você anda ao lado de um cristão que pensa coisas boas, que fala palavras boas, que tem atitudes boas, você tem um dia diferente, você tem um dia transformado, mas melhor do que isso é quando você é o cristão, você é a pessoa assim. E você à noite coloca a cabeça no travesseiro e você fez diferença na vida das pessoas. Você evitou aquilo que era ruim e você assimilou coisas boas e passou coisas boas, porque o Senhor enche o seu coração e te dá capacidade para viver isso. Essa é a obra do Espírito Santo.
Tem gente querendo o poder do Espírito Santo para falar em línguas, mas não adianta nada uma pessoa falar em línguas se a sua língua está cheia de maldade. Se logo que ele acaba a manifestação de qualquer que seja dos dons do Senhor, ele enche de murmúrio, maledicência e mentira, falta zelo, ele não produz nada. A pior coisa que pode acontecer é uma pessoa ter carisma e não ter caráter. Essa é a pior das armas da humanidade. Uma pessoa cheia de carisma, mas não tem caráter nenhum. Isso leva países inteiros à perdição, famílias inteiras à ruína. E o texto vai dizer, no final, que nós devemos ser o quê? Agradecidos. As atitudes corretas são cheias de agradecimento no coração, de gratidão no coração ao Senhor. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Eu acho interessante essa frase. Deus nos dá condições financeiras para o nosso prazer. Deus não é contra o prazer. Deus ama. Quando você tem aquela oportunidade maravilhosa de comprar um carro novo, o perfume gostoso é o cheiro do carro novo, não é verdade? Você entra, dá aquela respirada naquele plástico todo, né? Que bom. Você acha que Deus acha ruim isso? Não. Quando isso louva e engrandece o nome do Senhor. Quando você faz uma viagem, e você viaja um bom tempo, e aí chega no hotel, lá no famoso hotel, tem uma propaganda boa da televisão, não sei se vocês já viram, do pai que chega com os filhos, né? E abre assim, a mulher dele diz assim, ele fala, yes, está acabado, né? Aquilo é prazer. Deus ama isso, são prazeres bons, o prazer da boa comida. Olha só, um prato gostoso, o almoço está chegando, irmãos, aquele bem gostoso, né? Deus ama, Ele fez coisas para o nosso aprazimento. O problema é quando a pessoa deixa de ser grato a Deus por tantos benefícios que o Senhor dá. Como é gostoso um abraço das pessoas amadas, dos amigos, familiares, como é gostoso o copo d'água que traz, né, a solução para a sede. Você tem que louvar o Senhor, o prazer Deus nos deu. Ele diz, o texto está aí, que Ele nos dá coisas para o nosso aprazimento. Ele não é contra o prazer, Ele é contra o prazer pelo prazer, Ele é contra o hedonismo, alguém que vive pelo prazer, alguém que se esquece que Ele deve ser louvado em todas as coisas e agradecido, deve se curvar diante do Senhor. E o texto vai dizer que aqueles que andam dessa forma devem praticar o bem. Olha o que diz o versículo 18: devem ser ricos de boas obras, devem ser generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, né, que são um sólido fundamento para o futuro, que é o tesouro da gratidão, da generosidade. Se tem algo que pode acabar com os relacionamentos, é a questão financeira. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando alguém coloca na mesa dos relacionamentos as cifras, essa pessoa está doente, e pode ser até um cristão, mas ela está doente de alma. Quando o marido diz para a mulher, quem sustenta essa casa aqui sou eu trago dinheiro aqui para dentro, ele está doente de alma. Porque não se coloca na mesa dos relacionamentos cifras para discutir valores e importâncias. Essa norma não vale na vida cristã. Quando a mulher diz ao marido a mesma coisa, que isso acontece, ou para os filhos, quem te sustenta, está errado. Não se coloca esse assunto sobre a mesa cristã. Os nossos valores, sobre os quais os nossos relacionamentos são estabelecidos, não tem nada a ver com dinheiro. A pior coisa que tem é alguém achar que vida tem preço. Uma vida não tem preço, não tem valor. Quanto é que vale uma vida, meu irmão? 100 mil reais? 200 mil reais? Quem coloca preço na vida não é cristão. Não é cristão. Os assassinos aí fora colocam preço para matar uns aos outros. Os corruptos colocam preço. Eles matam pessoas através da sua corrupção com o dinheiro que eles estabeleceram como valor e vão para o inferno cheio de riquezas. Mas para nós não. Nossos valores são outros. Nós nos
relacionamos sobre outros patamares, sobre outro relacionamento que não é o do dinheiro. Sabe por quê? Porque nós já fomos comprados. Não custou uma moeda, custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse é o preço que já foi pago por nós, em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, para a glória de Deus. Esse é o preço do relacionamento cristão, o sangue de Cristo Jesus derramado. Todas as vezes que alguém traz esse assunto à baila, ele está caminhando para muito longe da proposta de Cristo Jesus. Por isso que o mundo que está aí fora não entende a relação da igreja, porque o mundo aí fora olha a igreja como clube, como questões financeiras, ele não entende os nossos valores. Daí, se nós queremos as atitudes certas, os pensamentos certos, as palavras certas, com o coração agradecido, precisamos buscar, em último lugar, as companhias certas. Hebreus capítulo 10, verso 25, vai dizer que existe um lugar onde a gente encontra as companhias boas. E o lugar onde nós vamos encontrar boa companhia está na congregação do povo de Deus. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. É interessante isso, né? Tem gente que já deixou, já virou costume na vida dele não ir mais à igreja. A Bíblia vai dizer, não faça isso. Eu costumo dizer que a igreja evangélica brasileira, ela aprendeu uma coisa lá do catolicismo, porque tem o católico não praticante e agora tem o crente não praticante, né? Não, eu vou na igreja só de vez em quando, eu sou crente não praticante, né? Então a Bíblia, não existe isso na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, não deixe. Antes, faça admoestações, tanto mais vedes que o dia se aproxima. Porque as companhias boas, meus irmãos, estão aqui, na casa do Senhor. É aqui que nós encontramos gente boa. É aqui que os relacionamentos são estabelecidos sobre outros valores, diferentes dos valores do mundo. Aqui nós temos pessoas que estão querendo pensar coisas boas, falar coisas boas, fazer coisas boas, viver de maneira boa. Sim, somos todos pecadores, é verdade. Ninguém aqui é perfeito, é verdade. Vamos errar nos nossos relacionamentos, é verdade. Por isso que o perdão é chamado por Deus para cumprir a nossa agenda cristã. Mas aqui é o lugar onde nós nos chamamos irmãos, choramos uns com os outros, nos alegramos uns com os outros. Aqui é o lugar quando nós nos unimos, transformamos a sociedade, ajudamos as pessoas carentes, levamos o evangelho da transformação, que cura a alma, não apenas o corpo, mas a alma do indivíduo pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o lugar, estamos no lugar certo, na hora certa, com a missão certa, e quem nos colocou aqui foi o Senhor. Então, se nós queremos viver buscando coisas boas, não há como desassociar nossa agenda da vida comunitária chamada igreja. Seja igreja presbiteriana, seja igreja batista, seja igreja Assembleia de Deus, cada um gosta de adorar o Senhor de um jeito, seja igreja comunidade, não interessa, é o corpo de Cristo Jesus que rompe barreiras denominacionais e glorifica o Senhor, e é uma bênção vivermos em unidade, é uma bênção. Não tem coisa mais gostosa do que experimentar o amor de Cristo pululando nos corações da igreja que Ele reúne. Portanto, devemos buscar isso. Por quê? Porque quem busca a pessoa errada, e geralmente são as pessoas que criticam igrejas, pastores e líderes, acaba ouvindo essas pessoas erradas, acaba evitando as pessoas certas e deixando de ouvir as pessoas certas. E o resultado de quem vive assim é trágico. É trágico. Jesus falou, pelos seus frutos conhecereis. A palavra do Senhor é clara. Quais são os frutos que nós estamos produzindo com o nosso pensar, falar, agir? Quais são os frutos? Daí eu volto à pergunta, meus irmãos, olha lá. Ó. Você vai olhar o seu celular, daqui a pouco você vai ligar ele e vai aparecer a famosa lunetinha. E a pergunta não quer parar. O que é que você está procurando? E a resposta vai ser, eu vou procurar evitar aquilo que desagrada ao Senhor e buscar aquilo que agrada a Deus. Por quê? Porque eu sei que Deus tem pensamentos bons, que Deus tem bons projetos, e eu quero viver os bons projetos de Deus para mim. Então eu quero ter uma ação e um coração que evite coisas ruins,
que busque coisas boas para viver a alegria do projeto de Deus, que é bom, perfeito e agradável para a minha vida, para o meu aprazimento, para o meu prazer. Stuart Olyott escreveu um livro sobre Daniel, e ele disse que Daniel da nossa Bíblia, teve maravilhosas experiências com o Senhor, mas ele não as procurou. Daniel não buscava experiências com Deus. O que Daniel buscava? Ele buscava a Deus pela excelência de Deus e não pelo que Deus poderia fazer por ele. O seu segredo era simples demais para não ser percebido. Ele lia a Bíblia e orava. Então, como é que eu vou buscar, evitar aquilo que desagrada e buscar as coisas que agradam ao Senhor? Leia a Bíblia e ore. Eu não estou falando para você fazer o caminho de Santiago, mesmo porque nessa crise não é uma boa ideia. Eu não estou falando para você fazer um sacrifício de ofertas. Não estou falando para você guardar a lei do Antigo Testamento, volta, apaga tudo que Jesus fez e volta a ser um legalista lá do Antigo Testamento. Não, a palavra do Senhor está te convidando a um relacionamento amoroso com o Senhor, onde você evita aquilo que desagrada, busca o que agrada, a Bíblia é a norma, a oração é o caminho, a vida comunitária deve ser a sua agenda. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar. Quero te convidar a fazer um compromisso aí de oração, evitando tudo aquilo que desagrada e buscando tudo aquilo que agrada a Deus, para que você possa ouvir melhor os pensamentos que Deus tem a seu respeito, perceber de maneira mais clara a vontade de Deus para a sua vida e viver de tal forma que ao falar, agir, as pessoas ao redor possam perceber que a sua ética é diferente, que o seu coração é puro, que a sua vida é santa, possam colher os frutos de um relacionamento tão abençoador, que emana daqueles que vivem evitando e buscando segundo o coração de Deus. Você pode ser grande bênção na vida de todos que se relacionarem com você, seguindo aquilo que a palavra do Senhor orienta. Você não precisa empreender grandes coisas, mas seja um grande cristão, para a glória de Cristo. Peça que Ele te capacite, e você vai colher frutos maravilhosos. Você vai experimentar a alegria de estar no centro da vontade de Deus. Você vai experimentar a intimidade daquele Deus que está com os braços abertos, te chamando para o abraço, na comunhão dEle, com Ele, para Ele, e na igreja que te abraça, para que juntos possamos caminhar para a glória do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, sem Ti nada podemos fazer. Oriente-nos, fala aos nossos corações. Oramos pedindo a Tua bênção assim, em nome de Jesus Cristo. Amém.